E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver, vamos tentar ver a questão de algumas regras dos sinais, né? As famosas e temidas regras de sinais que os alunos tanto temem, né? E alguns não sabem como utilizar, como fazer, né? E que é muito importante na hora de você resolver basicamente qualquer operação matemática, né? Vamos ver aí, eu não trouxe nada previamente programado, mas vamos ver. Bem, é o seguinte, no jogo de sinais, o que é que eu falo para os meus alunos, né? Você tem que prestar atenção em algumas situações. Quais são as situações, Ramon? Vejamos. Vou pegar uma caneta aqui, caneta branca. Se você tiver multiplicação ou divisão, o que é que eu faço, mano? Na multiplicação e na divisão, né? Como proceder? Vai ser basicamente o seguinte, pessoal, sem complicações, né? Se você tiver sinais iguais, você vai realizar a multiplicação normalmente e o resultado vai ser positivo, certo? Se os sinais entre os números, né, entre os dois números que você está realizando a operação de multiplicação ou de divisão forem diferentes, o que você vai fazer, esse resultado vai ser negativo. Ramon, como assim? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Aqui, ó, exemplos. Eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, curto, tá certo? Eu estou meio sem tempo e meus alunos estão com muita dúvida, então vocês prestem atenção, beleza? Vamos imaginar o seguinte: se eu tiver aqui 2 vezes 4, são dois números positivos, não é? Então eu sei que o resultado vai ser positivo, porque são dois números que têm o mesmo sinal, né? Todos os dois são positivos, beleza? Então o resultado vai ser positivo. E você resolve a multiplicação ou a divisão normalmente. 2 vezes 4, 8, né? Então 8 positivo, beleza. Ah, mas se tivesse um negativo, menos 2 vezes 4, como é que ficaria? Bem, eu tenho um número positivo, né, que é o 4, e tenho um número negativo, que é o 2. Sinais diferentes, né? O positivo, sinal de mais, negativo, sinal de menos, né? De subtração aí, sinal negativo. Então, se os sinais são diferentes, o que é que a regrinha vai me dizer? Sinal diferente, resultado negativo. Então, 2 vezes 4, 8. Nesse caso, vai ficar menos 8, tá certo? Porque os sinais são diferentes. Beleza? Tem outras maneiras de você raciocinar e encontrar essas respostas certas. Mas eu gosto dessa maneira e é assim que eu explico para meus alunos. Espero que você que está vendo o vídeo também lhe ajude. Beleza? Mas amor, se for dois números negativos, né? Eu vi dois positivos, vi um positivo e um negativo. Mas se for dois números negativos, vamos ver. Se eu tiver menos 2 vezes menos 4, como é que ficaria? Menos 2 vezes menos 4. Os sinais são iguais? São iguais. Se os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo, mesmo os dois sendo, mesmo que o sinal seja negativo, beleza? Mas se os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. E você realiza a multiplicação normalmente. 2 vezes 4, 8. Beleza? Então, no que se refere ao sinal, ao resultado, se vai ser positivo ou negativo, a gente consegue prever antes, só olhando os números que está realizando aquela multiplicação. Se forem dois com o mesmo sinal, podem ser dois positivos ou dois negativos, não importa, o resultado vai ser positivo. E se tu tiver um número negativo vezes um número positivo, não importa quem venha primeiro, se é o positivo ou se é o negativo. Mas se eles tiverem sinais diferentes, né, se for um positivo e outro negativo, o sinal vai ser negativo. Você não pode errar nisso, beleza? E lógico, não pode errar a multiplicação, né? Tem que realizar a multiplicação normalmente e não pode errar. Tranquilo? E se for uma divisão, Ramon? A divisão funciona da mesma forma. Vamos imaginar aqui
4 dividido para 2. 4 dividido para 2. 2 positivo, né? Tem dois números positivos aqui. O resultado vai ser positivo. 4 dividido para 2, 2. Certo? Ah, mas se um for negativo, vamos ver. Se eu tiver menos 4 dividido para 2, como é que fica, Ramon? Menos 4 dividido para 2, sinais diferentes, resultado negativo. 4 dividido para 2 dá 2, logo vai dar menos 2. E se os dois forem negativos, menos 4 dividido para menos 2, como vai ficar? Sinais iguais, resultado positivo. Não importa se são dois números negativos. Se os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo, beleza? Isso na multiplicação e na divisão, beleza? Aí divide normalmente, né? 4 dividido para 2 dá 2, ok? Ah, e se o número negativo estiver no denominador, Ramon? Não tem problema, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, ó, 4 dividido para menos 2. Ficou meu tortinho aqui, mas tem problema não, né? É um positivo com um negativo. Se os sinais são diferentes, é resultado negativo. 4 dividido para 2, 2, nesse caso dá 2 negativo. Tá certo? Sem dúvidas, tranquilo. Peguei, claro, uns exemplos simples, mas que dá para vocês se desenrolarem aí tranquilamente, beleza? Mas, Ramon, e se for adição e subtração? Se eu tiver uma adição e uma subtração, e agora? Sem problemas, vamos ver aqui, ó. Pegar a canetinha e acabou saindo. Adição ou subtração. Como é que eu vou realizar, irmão, a operação? Como é que eu vou fazer a questão do jogo de sinais? Eu acho que essa parte em adição e subtração já não tem mais dificuldade do que na multiplicação e na divisão. Porque vai ser o seguinte: eu vou trabalhar os sinais e depois os números, tá? Como assim, Ramon? É basicamente o seguinte: se eu tiver uma adição e uma subtração e os sinais forem iguais, sinais iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar uma adição, tá? Realizar uma adição e repetir o sinal. Repetir, é que não dá para colocar, tá? Repetir o sinal. Até o nome sinal também não vai dar. Deixa eu apagar aqui. E repetir o sinal. Beleza? Como assim, Ramon? Repetir o sinal. Vejamos. Se eu tiver 2 mais 4, vou pegar os mesmos valores para a gente criar uma linha de raciocínio, tá? Mesmos números. 2 e 4. Olha, sinais iguais, né? Porque o 2 é positivo e o 4 é positivo, não é? Dois números positivos. E agora, Ramon? Se os dois números são positivos, você vai fazer a adição, 2 com 4, 6, e vai repetir o sinal, né? Que no caso é o positivo, já que os dois são dois números positivos. Tem uma adição entre dois números positivos. Beleza? Mas se for dois números negativos, Ramon, se eu tiver menos 2, menos 4, não tem problema. Uma subtração, né? Aqui eu na verdade tenho uma adição entre dois números negativos, né? Uma adição entre dois números negativos. O que acontece nisso, irmão? Você vai fazer a adição, normalmente os sinais são iguais, 2 negativo, beleza. Você vai fazer a adição, 2 mais 4, 6, e vai repetir o sinal. No caso aqui, o sinal de negativo, beleza? Mas se os sinais forem diferentes, se os sinais forem diferentes, o que é que eu vou ter que fazer, amor? Se os sinais forem diferentes, você vai realizar uma subtração, tá? Você vai realizar uma subtração e, como eu digo assim, dá, tá? Entre aspas, o sinal do maior. O sinal
do maior. Maior. Entre aspas, né? Mas entre aspas assim, né? Dá o sinal do maior. Na prática, como é que ficaria? Se eu tiver aqui, menos 2 mais 4. Sinais diferentes, não é? Beleza. Quem é maior, o 4 ou o 2? Eu falei que a gente ia excluir os sinais, mas assim, primeiro a gente faz a operação entre os sinais, depois com os números. Tá lembrado? Falei durante o vídeo aí, alguns instantes atrás. Sinais diferentes. Primeiro, quem é maior, 4 ou 2? O 4 é maior que 2, não é? Então, o 4 é positivo ou negativo? 4 é positivo. Então, o resultado vai ser positivo. E agora, Ramon, você vai realizar uma subtração. 4 menos 2, 2. Logo, menos 2 mais 4 é igual a 2 positivo, né? Menos 2 mais 4 igual a 2 positivo. Ah, e se for um número positivo menos um negativo, né? Ou mais um negativo, no caso. Se eu tiver assim, 2 mais menos 4. Como é que ficaria, Ramon? Primeiro, né? Aqui eu teria uma multiplicação entre um positivo e um negativo. O resultado ia dar negativo. Eu teria 2 menos 4, né? Quanto é 2 menos 4? Quem é maior? 4 ou 2? Ah, o 4. O 4 é positivo ou é negativo? O 4 é negativo, então o resultado é negativo. 4 menos 2 é quanto? 2. Logo, o resultado aqui vai dar menos 2. Beleza? Eu acho que é isso que eu queria passar nesse vídeo. Então, a gente viu aí a questão da adição e subtração, né? A questão do famoso jogo de sinais, né? Que o pessoal fala tanto. Beleza? Ou a regra dos sinais, né? E vimos também a questão da multiplicação e da divisão. Beleza? Multiplicação e divisão. Só recapitulando, para a gente não esquecer. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tranquilo? E vai ter que realizar a adição e a multiplicação e a divisão, certo? Normalmente. Não pode errar na operação, né? Não adianta acertar o sinal e errar o valor. Assim, o valor da divisão ou o valor da multiplicação. Beleza? E quando é adição e subtração, se os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal. Certo? Você faz uma adição. Se os sinais forem iguais, você faz uma adição e repete o sinal. Se eu tiver adição entre dois números positivos, você faz a adição e o resultado vai ser positivo. Se eu tiver dois números negativos, né, uma subtração, menos 2 menos 4, né, uma adição entre dois números negativos, eu vou somar, vou adicionar, né, vai ficar menos 2 menos 4, que dá menos 6, né, 2 mais 4 dá 6, como os dois são negativos, o resultado fica negativo, menos 6, beleza? E se os sinais forem diferentes, você vai realizar uma subtração do maior menos o menor e repetir o sinal do maior, tá? Menos 2 mais 4. 4 menos 2 dá 2. O 4 é maior que o 2. O 4 é positivo. Logo, o resultado 2 vai ser positivo. 2 mais menos 4, né? Naquela ali temos uma adição com a subtração. No processo de multiplicação, mais por menos dá menos, né? Sinais diferentes, resultado negativo. Então, temos 2 menos 4. Quanto é 4 menos 2? É 2. 4 é maior do que 2. 4 é negativo, então o resultado 2 vai ser negativo. Tá? Espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Eu, pelo menos, esclarecido mais um pouco. E até o próximo vídeo.